E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, Roy na área para a gente conversar um pouquinho sobre o diário de trades, tá? Por que que é importante vocês anotarem as suas operações, tá bom? Eu recebi algumas dúvidas, né, no inbox, tá? E muitas delas vêm exatamente dos motivos pelos quais a gente deve anotar as operações. Tá? Muitos traders não têm saco para fazer essas anotações, né? Muitos não fazem na hora e aí quando vão anotar no final do dia esquecem. Muitos fazem muitas operações, né? Então imagina você anotar 15, 18, 20 operações por dia, tá? Não tem necessidade disso, tá? Mas se você, por exemplo, é um scalper, cara, sinto te dizer, você vai ter que anotar as 20, 30 operações por dia, tá? Nós lá na sala temos uma média de 3 operações diárias, né? E a gente procura sempre orientar o pessoal para fazerem todas as anotações, tá bom? Então eu vou dar aqui alguns pontos que eu acho importantes, tá? E relevantes que justificam essas anotações, tá? Minuciosas de todos os trades que vocês fazem todos os dias, tá bom? Então vamos lá, pessoal, compartilhando aqui a minha tela, tá? Quais os objetivos do diário de trades, tá bom? Como ele pode melhorar os seus resultados, tá? Então aqui eu listo 6 objetivos claros do porquê que a gente deve fazer essas anotações, tá? O primeiro deles, para mim, é o mais claro de todos, né? Ou seja, vocês têm que verificar se as suas entradas elas estão respeitando o seu modelo operacional, né? E como é que vocês vão fazer isso? Anotando as operações, porque ninguém é robô para ficar lembrando o que é que fez no passado, né? Então as anotações vão trazer para vocês se realmente vocês estão respeitando o seu modelo operacional, ou seja, as estratégias de entradas, alvos, defesas, stop, né? Ou seja, elas estão respeitando o que eu me propus a fazer, tá? Então esse é o primeiro objetivo, tá bom? Segundo objetivo, você a partir daí vai conseguir filtrar os seus melhores padrões de entrada, né? Então, por exemplo, na short hoje eu tenho 100%, no PFR eu já tomei alguns stops, né? A favor da tendência, eu tenho mais gain do que contra a tendência, né? Pô, qual é o melhor padrão? Olha, essa formação aqui de um fundo duplo, eu me dou bem, de um topo duplo, eu me dou bem, um possível pivô, do gift, né? Ou seja, quais os padrões, né, que eu me dou melhor, que eu consigo enxergar melhor. Então, a partir das anotações, vocês conseguem fazer alguns gráficos, né, e algumas análises para ver, cara, qual é o meu padrão de livro, qual é o meu trade de livro, né? É nele que eu vou focar, tá bom? Aonde eu mais errei, é nele que eu vou focar em não fazer. Tá? Então você começa a definir quais são os seus melhores padrões de entrada nas operações. Tá? Bom, outro ponto importante, você começa também a analisar os melhores horários, ou seja, é na parte da manhã que eu me dou melhor, é na parte da tarde, é na hora do almoço, né? Você vai começar a ver, cara, os trades são longos, os trades são curtos, como é que eu me comporto nesses trades curtos? É onde eu ganho mais, é onde eu ganho menos, é onde eu perco mais, é onde eu perco menos, né? Então, os horários eles vão ser importantíssimos, pessoal, tá? Para vocês fazerem um filtro. Cara, vou focar mais as minhas operações nesse horário, porque nesse horário o mercado se comporta melhor de acordo com o meu modelo operacional, tá? Então, isso é muito importante. Olha só, semana passada eu fiz uma análise e vi o seguinte: todos os meus losses de 2022, ou seja, eu tomei 5 losses, 6 losses em 2022. Todos eles aconteceram na quarta-feira, pessoal. Olha isso. Então, por exemplo, essa quarta agora
eu tomei um cuidado tremendo. Por quê? Porque quarta-feira o mercado tem algumas notícias, né? O mercado apresenta alguns padrões aonde eu não estou me dando bem, aonde a minha leitura, principalmente do contexto, não está mais adequada. Então, na quarta-feira agora, eu tenho entrado com uma mão menor do que eu estou acostumado, tá? Então, é importantíssimo vocês verificarem os horários e os dias da semana onde vocês operam melhor, tá bom? Outro ponto, pessoal, registrar e analisar os seus comportamentos emocionais, tá? Por exemplo, nas minhas anotações, eu coloco lá, fiquei ansioso, não fiquei ansioso, tive medo, não tive medo, saí antes da operação. Pô, se eu saí antes, por que que eu saí? Deu um padrão que eu não estou acostumado? Ou eu tive medo? Ou foi ansiedade? Ou eu não consegui suportar a mão que eu estava operando, né? Então, todas essas sensações, todos esses comportamentos, tá? Vocês têm que anotar, porque a partir daí vocês também vão começar a filtrar. Cara, esse tipo de operação eu fico mais ansioso, não consigo maximizar todos os meus alvos. Cara, vou partir para esse outro padrão aqui, esse outro modelo, essa outra estratégia, né, que me deixa mais à vontade dentro do trade, tá? Então vocês vão começar a sentir que sensações são mais agradáveis e que tipo de padrões ou comportamento, tá, do preço refletem melhor essas sensações, tá? Onde vocês conseguem regulá-las melhor, tá bom? Com mais propriedade, tá? Então isso é muito importante, tá? Outro ponto, vocês vão começar a descobrir os seus pontos negativos, tá? E isso é muito importante, né? Por exemplo, cara, hoje eu operei um padrão que eu não estou muito acostumado, um padrão que eu não consigo fazer uma leitura. Hoje o mercado ficou mais lateral. Porra, com o mercado lateral, o meu modelo não funciona tanto, né? Então você vai começar a ver os seus pontos negativos, né? Aonde você mais erra, aonde você fica mais ansioso, aonde suas sensações te atrapalham, aonde seu emocional aflora mais e você não consegue, né, controlá-lo, né, regulá-lo, tá? Então, os pontos negativos são importantíssimos, tá bom? E por fim, vocês vão conseguir analisar as suas perdas. Cara, quando eu perco, eu estou perdendo mais do que quando eu ganho, né? Por quê? O que está acontecendo? Eu não aceito meu stop? Eu estou de acordo com o meu gerenciamento de risco? Eu estopei no lugar correto? Né? Então, essas perdas, pessoal, é que a gente tem que minimizar. E como é que a gente vai conseguir encontrar isso? Através das anotações. Ninguém vai lembrar o que perdeu há um mês, há 2 meses, né? A gente não é computador, então a gente tem que anotar. E a partir do momento que você consegue controlar as perdas, cara, você vai conseguir cada vez mais ser consistente e mais eficiente, tá bom? Bom, e aí eu coloco aqui alguns pontos importantes, né? Ou seja, ao anotar as suas operações, você vai conseguir fazer uma autoanálise, né? E através dessa autoanálise, você consegue o quê? Desenvolver a consciência sobre suas atitudes no mercado, tá? Ou seja, como é que estão as minhas atitudes no mercado? Elas estão de acordo com o que eu me propus a fazer, com o meu modelo operacional. Então, essas atitudes, pessoal, elas são importantíssimas, tá? E no mercado, para você chegar na consistência, a disciplina nessas atitudes corretas, ela é fundamental, tá? E isso tudo você só consegue traçar anotando os trades, fazendo o seu diário todos os dias, tá? Eu, Roy, estou no mercado há anos e não deixo de anotar uma vez só os meus trades, tá, pessoal? Todo dia eu anoto e todo dia no final dele eu vou analisar e ver o que eu fiz,
tá? Eu vou abrir aqui para vocês verem, tá? Um pouquinho aqui das minhas anotações, tá? Para vocês terem uma ideia do que eu anoto, inclusive nos comentários, né? A gente tem um espaço aqui de comentários justamente para anotar, tá? As sensações, né? Alguma regra que você tenha quebrada, né? Algum ponto importante, tá? Então deixa eu compartilhar de novo aqui a minha tela, que eu acho que vale a pena trazer para vocês essas anotações, tá? Espera aí que está abrindo o Excel. Ótimo, já abriu aqui, tá? Então, olha só, eu acho que eu já mostrei para vocês, né? Esse aqui é o nosso dashboard, tá? Né? Então, olha só, nesse mês de maio a gente está com 93% de acerto, uma expectativa matemática de 3-1, tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês está aqui nos registros, tá? Então, a gente tem um campinho aqui, ó, tá? De comentários, tá, pessoal? Então, olha só, tá? Como eu comento, ó, esse trade foi perfeito, né? Alvo do pivô mais o candle gatilho e fechando perto da mínima. Ó, esse aqui, ó, foi mediano. Por quê? Porque não foi no alvo do pivô e a gente teve que sair antes, tá, da operação. Olha, dia do FONC, da ata do FONC. Então a gente ficou bem mais seletivo, ou seja, a gente fez 4 ótimos trades, tá? Mas a gente foi muito mais seletivos, tá? Ó, ficamos posicionados no candle das 10, que é algo que a gente não costuma fazer, tá? Olha, operação contra uma forte tendência, mas em cima do terceiro alvo do pivô, tá? Então são anotações, ó, confirmação do pivô de alta, mas ficamos posicionados no candle das 10. Não nos atentamos para a retração do gráfico diário. E olha só, tomamos um loss, tá? Operação perfeita, ó. Entrada antecipada por conta do movimento do S&P. Tudo bem, deu um ganho, mas eu entrei antecipadamente ao padrão que a gente costuma operar, tá? Aqui, operação entre as médias de 9 e 21. Retração antecipando o PFR, ou seja, tomei um loss. Por quê? Porque eu antecipei o sinal do PFR, tá, pessoal? Ó, teste de uma nova estratégia. Então, os comentários, tá, eles são importantíssimos para que vocês avaliem o seu comportamento, as suas atitudes. Tá bom, galera? Então é isso. Não deixem de utilizar o diário de trades, tá? Ele é fundamental para o seu crescimento profissional como trader, tá bom? Espero que tenham gostado. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.